Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Contra Tudo e Contra Todos. Ótima noite de segunda-feira pra vocês, excelente semana. E vamos lá, gente, nesse vídeo aqui eu quero comentar 3 assuntos com vocês. Um que eu li isso e me pegou bastante agora à noite, fiquei olhando, falando, caramba, como as coisas, alguns valores se inverteram, falando aí sobre a torcida do Palmeiras. Mas é uma coisa que eu queria deixar de mensagem a você que tiver a oportunidade de ir a um jogo do Palmeiras, se tiver condições, né, porque o ingresso tá um absurdo. Também aqui quero mostrar para vocês o que o Thiago Leifert falou semana passada. O Thiago Leifert geralmente fazendo muitos comentários coerentes e bem interessantes, quero mostrar para vocês. E também sobre o nosso rival aí, que aumentou a dívida um pouquinho assim, ó, mas só um pouquinho. Eu fico imaginando, imagine se o Palmeiras devesse isso. E ninguém aborda isso na mídia, né? É um negócio absurdo. Bom, começando aqui sobre o nosso rival, que segundo o presidente deles, acabou a farra, né, que eles voltariam a ser protagonistas, tudo eu vi ontem no Maracanã, realmente iam brigar pelo Campeonato Brasileiro, né, tô vendo realmente eles lá em cima. A dívida, parece que eles fizeram lá o balanço deles, que a dívida tinha aumentado 500, 600 milhões, parece que não, parece que teve uma interferência ali no balanço, e na primeiro ano de gestão do Augusto Melo, a dívida do nosso rival aumentou 829 milhões de reais. Em um ano de gestão, o cara conseguiu essa proeza aí. Eu tô achando sensacional. Se você puder dobrar a meta nesse ano aqui, seria espetacular. É um time que deve absurdo, que se fosse qualquer outro time aí, não sei nem como é que estaria, não sei nem se estaria funcionando. Pra gente cair pra Série B, continua contratando, não paga a outros clubes e a dívida só aumenta e só aumenta. Será que até o final do ano bate 3 bi? Do jeito que tá indo, 3 bi não vai ser nada, eles vão conseguir superar isso. Eu quero ver aonde isso vai terminar. Mas de verdade ninguém tá muito interessado em falar isso na mídia não, né? Quando ganhou o Campeonato Paulista aí, falando que iam ganhar Libertadores, nem classificaram para Libertadores, né? Caíram na pré-Brasileirão, iam brigar pelo título. Vão esperando. E não comecem a mandar... Não comece a cortar custos não, que vocês vão ver o que vai acontecer. Eu tô achando lindo. Até porque são só 829 milhões, né, galera? O que são 829 milhões? Nada. Outra coisa, pra mostrar pra vocês aqui o vídeo do Thiago Leifert, que ele falou sobre o Palmeiras, antes do Palmeiras enfrentar o Bahia. Um vídeo que ele comenta sobre que o Palmeiras poderia ter dificuldades no domingo devido à altitude. Vejam aí. Vai voltar estourado, vai voltar cansado. O próximo jogo, talvez o Palmeiras tenha uma performance muito abaixo. No próximo jogo, talvez o Palmeiras não consiga meter nenhum gol. No próximo jogo, talvez seja 0-0. No próximo jogo, talvez o Bahia vença. E a gente não vai ser resultadista aqui de falar que está dando tudo errado, que precisa repensar tudo e que esses jogadores são instáveis. A gente precisa olhar para trás e ver o mês que o Palmeiras teve. De vencer um clássico fora de casa, vencer o Fortaleza fora de casa, depois ir a 3.600 metros. E a gente tem que respeitar isso aí. E saber que os caras não são o Superman. Mais cedo ou mais tarde vai ter uma queda. E o que a gente viu de estabilidade do time é impressionante. Muito coerente, né? Ele acabou falando antes. E isso era uma coisa que eu até tinha comentado lá no Verdão. Sempre foi aqui, não lembro. Que eu falei que se eu fosse o Abel, eu teria escalado um time misto. Ou até um reserva na altitude. Porque é difícil jogar lá. O Abel foi com o que tinha de melhor. Tirando os lesionados ali, ele colocou todo mundo pra jogar. E realmente ontem acho que nós não tivemos uma atuação ruim, ao meu ver, mas foi abaixo do que nós estávamos jogando. Mas a gente criou para vencer o jogo, infelizmente a gente não foi competente em fazer os gols, acabamos perdendo. Agora manter a mesma pegada aí para cima do Ceará na quarta-feira. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, se vocês tiverem a oportunidade, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, uma imagem que eu vi hoje, que me deixou pensativo, essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela. Esse de cima é um garoto que estava chorando de alegria quando o Palmeiras estava vencendo o Corinthians na Arena Barueri por 2-0. E abaixo, algum torcedor ali naquela região do estádio ali mais nobre, que o ingresso custa 400, 450 reais, 500 reais, mexendo no celular durante a partida. E eu recebo vários relatos de vocês falando que não conseguem levar seus filhos no estádio, tudo, porque o ingresso é muito caro. Eu aqui tenho um canal, que é o Contra Tudo e Contra Tudo, tem o Verdão Sempre, bato bastante nessa tecla. Tenho alguns amigos conselheiros que
Alguns são da situação, pararam de falar comigo, o outro responde às vezes, fala um pouquinho aqui, às vezes não fala. Já falei da questão dos ingressos, mas isso nem chega até a presidente. Eu lamento muito que a presidente do Palmeiras, quando assumiu, falou que tentaria popularizar os preços dos ingressos. Eu sei que não dá para baixar o preço de todos os jogos. Eu sei que isso não é possível, por várias questões envolvidas. Mas precisa ser o ingresso mais caro do Brasil. Precisa ser caro na bilheteria e ter lugar vazio no estádio, porque se tá caro na bilheteria e tem lugar vazio no estádio, alguma coisa tá errada na precificação dos ingressos. E o Palmeiras já vem errando isso há anos. Eu lamento muito porque muita gente não consegue ir ao estádio. E nesse vídeo aqui, e nessa foto como vocês podem ver, um garoto chorando de emoção na Arena Barueri e outros dois jogando no celular durante a partida. Não é nem mexendo no celular, é jogando, prestando atenção num joguinho no celular, ao invés de olhar pro campo, olhar pro Palmeiras e torcer pro time. Não tem como explicar um negócio desse. Então só peço a você que, se você vai ao estádio, se você tem condições de ir ao estádio, aproveite, desfrute, cante, apoie a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque tem muita gente que gostaria de estar no Allianz e estar gritando e torcendo pelo Palmeiras, mas não tem condições de fazer isso. Saiu uma pesquisa na página que eu vi hoje, dizendo que em 2005 fechou o setor popular do Maracanã, onde tinha aquela área onde a geral que falava, inclusive o Mineirão também tinha. O ingresso em 2005 da geral custava R$3. Convertendo de 2005 para hoje, seriam R$11. Existe algum ingresso de R$11 hoje? Onde? Em qual estádio? No Allianz Parque, você esquece. Com R$11 você não pisa nem na rua. Aliás, para pisar na rua lá também você não pode. Isso foi medida da diretoria do Palmeiras, porque só pode entrar lá se você tiver ingresso. Se você não tiver ingresso, nem curtir o pré-jogo ali você pode. Então, estão fazendo o quê? Estão, aos poucos, empurrando vários torcedores para longe do Palmeiras. O que ganham com isso? É a pergunta que eu me faço todos os dias quando eu vejo situações como essas, de pessoas que não conseguem ir para o estádio, de ingressos caríssimos, e situação dessa do cara mexendo no celular. Não é a primeira vez que eu vejo isso. Já vi várias vezes. E isso é triste demais, porque muita gente queria muito estar no Allianz Parque para apoiar o Palmeiras. Eu vou continuar batendo nessa tecla enquanto eu tiver força e tiver alguém na internet me ouvindo. É um absurdo os preços dos ingressos do Palmeiras. É lamentável, estão tirando o direito de vários torcedores torcer pelo seu time. E aí os que vão lá, uns ficam calados, olhando pro lado, ou jogando um jogo no celular ao invés de ver o time. Bizarro, né? Tamo junto, galera, aquele abraço pra você. E obrigado pela sua presença aqui no canal. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva. Até a próxima, tamo junto.